justo eu que o chorão para danado. E a responsabilidade é grande ouvir as palavras que o pastor acabou de falar. É verdade, é um grande privilégio para nós estarmos diante do Deus vivo, adorá-lo e principalmente ouvir a sua palavra, que Ele, pela sua graça, fale ao seu coração. Se você já é um crente, que Ele aqueça seu coração. Se você ainda não é um crente, que hoje seja o dia da grande salvação, de grande salvação nesta casa, na sua vida. Abra sua Bíblia, por favor. Mateus capítulo 5. Nós estamos expondo uma série de mensagens sobre as bem-aventuranças. E hoje nós falaremos sobre a segunda bem-aventurança. Mateus capítulo 5, verso 4. Vamos nos colocar em pé e ler todos juntos? Esse não é diferente, às vezes é um pouco diferente da minha versão. É isso aí. A palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os, porque serão consolados. Amém. Podem sentar. Senhor Deus, tem misericórdia de nós. Já foi orado aqui, pedimos da Tua graça. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, fala conosco, apesar das nossas limitações, fala e transforma os nossos corações para Ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, falar sobre as bem-aventuranças, o presbítero Dante estava falando aqui, na sua oração, né, nós já conhecemos muitas coisas, Senhor, e é verdade, por isso eu peço da sua atenção. Geralmente quando nós conhecemos algumas coisas, nós desprezamos. Então, peça ao Senhor, vá orando aí, que o Senhor, não me deixe desprezar a Tua palavra, ainda que eu já seja algo tão conhecido, tá? Meu ensinamento. Hoje nós vamos tratar da segunda bem-aventurança e eu rapidamente farei uma lembrança do que nós vimos na primeira bem-aventurança. Primeiro, você tem a pastoral aí no seu boletim, tratando um pouquinho disso. Eu vou fazer um resumo aqui, em casa você pode ler, tem mais detalhes aí. Ser bem-aventurado é receber da graça do Senhor. Eu disse na última mensagem, quando falei sobre isso, de que ser bem-aventurado não é algo que você produz por você mesmo. Não é algo que você cria por você mesmo. Repare que são constatações que Jesus faz aí. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus não está dando um mandamento, mas Ele está dizendo o que é de fato. Então, as bem-aventuranças são muito mais características daqueles que são crentes verdadeiros. Características que o próprio Deus deu a você, a mim, como discípulo, e que Ele diz: você é muito feliz porque você tem todas essas coisas. Você é feliz porque a graça chegou sobre sua vida. Você é cheio de graça porque Deus se inclinou a você. Ser bem-aventurado é ser cheio do favor de Deus. Se você quiser, por exemplo, você pode... quer saber como é o perfil de um crente? Você olha as bem-aventuranças. É para isso que você precisa olhar. E conforme nós vamos estudando, você vai averiguando aí com você. Puxa, será que eu tenho isso? Para lembrança aqui, a primeira bem-aventurança trata da miséria espiritual. É lá onde nós todos começamos. Todo crente começa na miséria. E precisa ser assim. Hoje nós vamos ainda desenrolar um pouquinho sobre isso. Aquele que é pobre em espírito é aquele que ganhou os olhos da fé pelo Espírito Santo e ele enxerga a sua condição. Ele não tem mais por si mesmo como dar respostas ao desespero do seu coração. Ele carece de Deus. Mas nenhuma outra coisa que não o próprio Deus pode responder isso. E o que Deus fez? Deu olhos para ele ver. Deu olhos para ele ver, e ele enxerga: eu era miserável, eu estou carente, Deus, e só o Senhor pode resolver o problema do meu coração, pobre em espírito. E estes que são pobres em espírito ganharam um grande presente. A palavra de Deus diz, o verso 3 aí, o verso anterior, diz que, o verso 3 diz que os pobres em espírito receberam o reino dos céus. O reino, aqui eles são miseráveis, eles já não encontram alegria e felicidade nessa terra,
ainda que eles tenham muito dinheiro, nós acabamos de ler a respeito de Zaqueu. Quando ele encontra Cristo, o dinheiro que ele tem não é nada, não resolve. Então tudo era ferramenta para a idolatria, para atrapalhar a sua vida com Deus. Tudo vai virar ferramenta para glorificar a Deus. O dinheiro, sua casa, sua família, tudo vira motivo de glória ao Senhor. Aquele que ganhou o reino dos céus é alguém que deseja logo que o Senhor estabeleça a sua volta. Volte logo, Senhor. Sabe aquela oração que você com certeza já fez muitas vezes, o Pai Nosso? Pai Nosso começa: Pai Nosso, nosso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí nós dizemos: venha o teu reino. Nós oramos isso. E o bem-aventurado aqui, o pobre de espírito, ele deseja e ele recebe isso dentro do seu coração. Os padrões do céu estão borbulhando no seu coração. E aí nós chegamos na nossa mensagem de hoje, tratar sobre aqueles que choram. E o título da minha mensagem diz aí que felizes são aqueles que são desconsolados. Felizes são aqueles que não encontram satisfação e consolo nesta terra. Meu ponto é esse. Que eu quero mostrar a vocês como o Evangelho nos toca de duas formas. Ele nos entristece para as coisas do mundo e nos dá esperança e consolo para as coisas do céu, que nós já desfrutamos agora. Se você tem o boletim aí, você pode acompanhar, os irmãos vão projetar aqui. Mas o meu ponto é mostrar por que são felizes os desconsolados. Se você não encontra felicidade nessa terra, muito provavelmente você é aqui chamado de bem-aventurado. Você é muito feliz, porque você encontrou os dois efeitos do Evangelho. O Evangelho nos toca, nos faz chorar por algumas coisas, que nós vamos tratar daqui a pouco. E o Evangelho também nos toca com alegria, respondendo àquilo que Ele mesmo fere. Então, vamos ao primeiro ponto. Nós vamos observar aqui, pelo que nós devemos chorar. Eu sou um cara, como eu acabei de falar, eu sou um cara bastante chorão, mas tem coisas que nós, de fato, devemos chorar. Alguns dizem que esse choro deve ser tão somente espiritual. Eu não acredito que seja só isso. Lamentos que nós temos dentro da nossa alma que também acabam correndo das nossas lágrimas. Então vamos ver. Por que vale a pena, pelo que nós devemos chorar? Pelo que você deve chorar? Bem-aventurados são aqueles que choram. E choram em primeiro lugar pela sua própria insuficiência. A segunda bem-aventurança está ligada à primeira. Lembra? Pobre de espírito, miserável. Quem é miserável, quem se vê nessa condição, ele começa a olhar a sua própria vida e vê: eu não tenho todas as respostas, eu não sou o dono da vida, eu não controlo as coisas, as respostas não estão em mim, estão fora de mim. E eu preciso de outro que me esclareça essas coisas, eu preciso de Deus. A primeira característica, então, daquele que chora é que ele não está confortável com a sua própria condição. Ele enxerga as coisas. Lembra que é você ganhar olhos espirituais. O Espírito Santo está agindo em você e em mim para que nós enxerguemos as coisas como são de fato. As pessoas estão, às vezes, desesperadas, tentando encontrar o sentido da vida em muitas coisas. Em amores, no trabalho, na carreira, na família, em outras religiões, em falsas religiões. Até que um dia eles ouvem a voz: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Se você ainda não cansou, hoje é dia de Deus abrir o seu coração, abrir os seus olhos para enxergar que não há suficiência em você. Chora pelos seus pecados, chora pela sua insuficiência. E por isso você deve chorar e continuar chorando, não somente no dia da sua conversão, mas até hoje. Nós temos muitos veteranos de guerra aqui.
Cuidado para que a soberba não torne seu coração frio. A segunda questão, o segundo ponto em que nós devemos chorar, eu vou demorar um pouquinho mais nesse ponto, é que nós, quando somos tocados espiritualmente pelo Senhor, nós somos bem-aventurados porque nós começamos a enxergar os pecados dentro de nós. E isso aqui é essencial. É uma tristeza que o Evangelho precisa produzir em você. O Evangelho precisa ferir você e mostrar a você o grande buraco em que você está. É insuficiente e você começa a enxergar pecados. Que pecados nós podemos enxergar em nossa vida? Você pode enxergar que você era inimigo de Deus. O pecado, ser um pecador, você deveria chorar por isso, porque você é naturalmente inimigo de Deus. Nosso país, a gente ouve o pessoal falando, todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus. Mas cuidado, que não é assim que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Naturalmente inimigos de Deus. E o pecador é alguém que, imagine, na nossa realidade brasileira, a gente não tem inimizade com outros países, não é verdade? No tempo de Cristo, você, como um judeu, você dava a volta, fazia um caminho bem mais longo, para não passar em Samaria, por exemplo. Um ódio terrível contra um povo que era traidor, pecador. Alguns dizem que nós temos inimizade com argentinos, mas isso não chega nem aos pés, isso é bobagem. Bobagem, essa brincadeira, perto de verdadeiras inimizades. Por exemplo, como judeus e árabes, viver no meio uma vida em Israel ou na Palestina, você de fato reconheceria o que é ser inimigo. Inimigo você não pensa, na verdade você maquina maneiras e formas de ir contra ele, de lesá-lo, de atrapalhá-lo. Eu lia esses dias um líder já falecido, Ayatollah Khomeini, falando sobre o Islã. Ele diz, olha, se você acha que o Islã é só para criar um novo Estado, você não compreendeu o negócio. O Islã é guerra. É guerra. E era um líder, jogando limpo com as coisas. O Islã é guerra. Guerra contra tudo que não é Islã. Isso é inimizade, é ir contra, odiar, produzir. A palavra de Deus diz que a nossa natureza primeira é de inimizade. Nós somos inimigos de Deus. Paulo diz isso em Colossenses 1:21. Outrora, vocês eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Olha só. Então você é inimigo de Deus naturalmente na sua mente e nas suas obras. Você faz tudo aquilo que Deus não se agrada. Chorem por isso. E aquele que é bem-aventurado chora, porque ele enxerga que era assim mesmo. Seja honesto. A segunda coisa da característica de um pecador de verdade é que ele é rebelde. Rebelde contra Deus. Quantas vezes, se você gosta do Antigo Testamento, quantas vezes você vai enxergar Deus chamando o seu povo, Israel, de povo rebelde? Porque recebia as instruções de Deus e se virava as costas. Nós lemos aqui Tiago há pouco tempo, o presbítero Marcelo falou, até frisou, adúlteros. Vocês estão trocando aquele que é o seu amor por outro ídolo, por outro caminho, rebeldes. Uma das características também do pecado é essa, de rebeldia contra Deus. Uma terceira característica do pecado é a ingratidão. Ontem, quem esteve aqui no aniversário da SAF, nós ouvimos uma mensagem a respeito de um texto que eu acho dos textos mais belos da Escritura. Lucas capítulo 7, 36 a 50. Em que Jesus está na casa de Simão, um fariseu, e entra uma mulher e se joga aos seus pés, chora, quebra um perfume, limpa os pés de Jesus nos seus cabelos. Jesus conta uma parábola, porque todos estavam julgando aquela mulher, julgando a Cristo como um falso mestre, porque ele deveria saber quem estava ali aos seus pés. E Jesus sabia mesmo.
E Jesus conta a parábola para enfatizar dois homens, ou duas pessoas, dois homens tinham uma dívida, um credor só, dois devedores. As dívidas eram diferentes, duas dívidas diferentes. O que eles tinham em comum, e às vezes a gente não se apercebe disso. A palavra, Jesus, quando faz questão de contar a história, diz assim: nenhum dos dois podia pagar. Nenhum dos dois, todos os dois têm dívida, nenhum dos dois pode pagar. O credor perdoa as duas dívidas. Jesus então pergunta para Simão: quem é mais grato, Simão? Simão, é claro, aquele que tinha uma dívida maior. Jesus fala: é isso mesmo, é isso mesmo. É cheio de gratidão aquele que entendeu o tamanho da dívida. Um grande pecado no meio da igreja hoje, uma das coisas que o Evangelho precisa nos afetar, nos tocar, nos machucar, é mostrar o tamanho da nossa dívida. Enquanto você não enxergar o tamanho da sua dívida, ou melhor, vamos trabalhar aqui, como Cristo fez, você reage com Deus à medida do seu entendimento a respeito da dívida. Se você serve muito a Deus, é porque você entendeu o tamanho da sua dívida. Se você não ama tanto a Deus assim, você só usa Deus quando você está precisando, é porque você entende que a sua dívida era pequena. Então, quase que Deus fez um favor para mim. Mas o problema é que a nossa inimizade, ingratidão, rebeldia são enormes. São enormes. Eu me lembro, alguns de vocês talvez já tenham assistido um filme chamado Os Miseráveis. Existe até uma peça musical muito famosa. É uma história muito bonita. Victor Hugo, quem escreve. E conta a história de um homem chamado Jean Valjean. Este homem roubou um pedaço de pão, alguma coisa assim, para alimentar um familiar ou alguém que estava em necessidade. Ele foi preso. Ele ficou 19 anos preso porque roubou um pedaço de pão. E ali na prisão, seu coração acostumou-se com o mal. Na prisão é isso que você aprende. A escola da frieza, da indiferença. Ele finalmente foi liberto. Eu estou contando a história porque é muito antiga, você já devia conhecer, tá? Ninguém vai me bater por spoiler aqui, por favor. Ele foi liberto. E quando ele saiu da prisão, ele não tinha onde ficar. Chegou a procurar algum trabalho, mas sempre negado. Sua ficha você é bandido, você é ladrão, você não vai achar. Não quero você aqui, não quero você na minha família. Até que ele chega a uma igreja, onde ele é recebido por um padre, um bispo. Este homem recebe o Jean Valjean, dá alimento a ele, e dá uma cama para ele dormir, e o Jean Valjean está ali deitado, ao invés de estar grato, o que ele está maquinando? Aquilo que ele aprendeu. Ele se levanta na madrugada e rouba as peças de prata que estão ali na casa, na residência ali do bispo, do padre, e sai, foge, vai embora. Ele é pego pela polícia, com toda aquela prataria. E os policiais trazem o Jean Valjean diante do padre, falando assim: olha só, pegamos ele roubou o senhor, padre. Aí o padre, imediatamente na hora: puxa, meu amigo, de fato, ele levou essas coisas, mas ele esqueceu. Tinha mais coisa para você levar. E ele pega os candelabros que valiam mais. Tome. Leve. Meus amigos policiais, vocês fizeram um trabalho magnífico, mas eu dei para ele essas coisas. Ele não roubou coisa nenhuma. Os policiais saem de cena e fica Jean Valjean e o padre. O Jean Valjean está arrebentado, porque ele voltaria imediatamente, logo depois de 19 anos na prisão, ele
estava na mão do padre para ser condenado novamente e passar não sei quantos anos. O padre se vira para ele e diz: eu comprei a sua alma para Deus. Eu enchi a tua vida de graça, coisa que talvez você nunca tenha, você foi perdoado. Na versão do cinema, a história passa por aí. No livro, depois disso, Jean Valjean sai dali e ele rouba 40 centavos de um garoto. Está nele. Roubar está nele. E ele, meu Deus, eu fui agraciado aqui por um roubo tão grande, e eu não consigo deixar os meus vícios. E ali, diante do seu grande pecado, ele chora, porque ele não conseguia se libertar se não fosse a graça de Deus. E ele ali é transformado verdadeiramente, depois de ver com o quanto ele foi agraciado e como ele ainda estava habituado a ser trapaceiro. A graça foi abundante e ele precisava ser transformado por ela. E daí em diante a história do filme, do livro, se transforma de um homem totalmente transformado por este perdão, por esta graça que foi derramada a ela. Assim, a ele, né? Assim nós também somos. E à medida em que nós somos chamados bem-aventurados e percebemos as nossas atitudes, a semelhança é muito grande aí com essa história. Porque você começa a ver, Deus me amou tanto, Deus foi tão gracioso comigo, Deus tem me dado tanto, e eu sou ingrato. O bem-aventurado é alguém que enxergou essas coisas e ele chora verdadeiramente, profundamente, por ser incapaz, por ser inimigo, por ser rebelde contra Deus. Por isso ele chora. Eu tenho falado aqui que esta é uma tristeza que o Evangelho precisa fazer em nós. Há umas semanas atrás, mais ou menos um pouco mais de um mês, o reverendo Fabiano pregou aqui sobre a vida de Judas. E quando ele tratou da vida de Judas, ele falou sobre o verdadeiro arrependimento. Lembram disso? Quem gosta de anotar aí, deve ter anotado aí na Bíblia. Dê uma olhada, final de Mateus, se eu não me engano. E o reverendo Fabiano disse que o verdadeiro arrependimento havia acontecido no coração, 2 homens, né? Ele deu o exemplo aí, Pedro, Judas. 2 homens que falharam com Cristo, um traiu a Jesus, o outro depois negou a Jesus. E a diferença é que o arrependimento para a vida veio ao coração de Pedro. Pedro não foi como Judas. Pedro foi humilhado era arrogante, eu não vou, todos podem te negar, eu não. E ele negou a Cristo, negou ao seu Senhor, mas foi tocado por Deus, para Deus. Judas, na sua agonia, ele até conversava com a Adélia hoje à tarde, né, e ela dizia, repara que Judas de fato reconheceu, este sangue é inocente, ele procura devolver as moedas, procura de alguma forma se livrar daquele sangue em suas mãos, da sua traição, mas ele está desesperado, e ele tira sua própria vida ali não é arrependimento, ali é remorso. Para o bem-aventurado não é isso que acontece. O Evangelho toca o nosso coração, nos faz ver esta grandiosidade de pecado, falhas em mim mesmo, na minha incapacidade, falhas no pecado, eu era inimigo de Deus, eu sou rebelde contra Deus. Eu preciso de Deus para resolver o problema. E é isso que ele enxerga, é isso que nós enxergamos, por isso nós somos felizes. Deus nos toca para Ele mesmo, para nós voltarmos para Ele. Isto é verdadeiro arrependimento. Algo que toca o nosso conhecimento, né? Não é isso, reverendo? Compreensão, os afetos, a emoção e a vontade. O verdadeiro arrependimento passa por isso. Lembra também da história de Caim? Caim foi um homem que chorou quando foi confrontado, não com o seu pecado, mas com as consequências do seu pecado. Deus falou, você vai carregar sofrimento agora, foi amaldiçoado por Deus ali, e aí Caim reclama,
Mas ele não reclama em nenhum momento do que ele havia feito, de ter tirado a vida do seu próprio irmão. Ele reclama, é muito pesado isso que o Senhor está fazendo comigo. Não é esse tipo de choro que nós estamos falando. Não é do tipo de choro de Judas, de lamento, desespero de Judas que nós estamos falando. O bem-aventurado encontrou o favor e a graça de Deus, então ele chora, mas ele encontra esperança, ele encontra no próprio Deus a vida. Um outro ponto a respeito daqueles que choram, o terceiro ponto aí, esse é muito, muito legal também. Nós começamos a olhar para o mundo e perceber os efeitos do pecado no mundo. Eu poderia falar a respeito de muitas coisas aqui, inimizades, problemas familiares, etc. Vou deixar isso para outro momento. Eu quero que você preste atenção, que se você é um bem-aventurado, você começa a olhar para o mundo e sofrer por aquilo que você vê. Você deveria sofrer. Eu não sei se alguns de vocês aqui, eu sei que tem gente próximo de mim que tinha esse costume. Vive assistindo aqueles programas policiais. Ainda existe? Da Atena, aquelas coisas, existe? Existe? Tem programa da Atena ainda? No estilo, ou pelo menos que era, aconteceu um acidente aqui, morreu aqui, aquele outro, tal. Gente, você precisa tomar cuidado com aquilo que você assiste, para que você não se acostume com o mal. Eu estava indo para o seminário esses dias e a notícia era a seguinte: um homem havia assassinado suas 2 filhas. Estrangulado as 2 filhas. Talvez você tenha ouvido, ele estrangulou as 2 filhas porque havia se separado e a esposa, ou a antiga parceira, estava já engatilhado já com outro, ou tomando outro rumo na sua vida. Só que a notícia no jornal, no rádio, foi assim: homem estrangulou 2 filhas, deixou as 2 lá, não sei se uma abraçada a outra, as 2 na casa, mandou uma mensagem de WhatsApp para o sogro e fugiu. O futebol, vamos ao futebol. O que é isso, cara? O mal está comum para nós, a esse ponto. Os sofrimentos, os adultérios, as separações, os filhos que são desobedientes, as desgraças que acontecem nas escolas, os assassinatos, essas coisas estão nos deixando frios com a realidade. Não pode acontecer isso conosco. Eu fiquei de queixo caído. O que está acontecendo com o mundo? Está normal matar as pessoas agora? Matar dois seus filhos? Quem é pai aqui? Cara, está na cabeça do cara aqui, meu. Não dá. Não dá para conceber essas coisas e ficar tranquilo. Nós sofremos também por nos lamentar com as pessoas, pelo sofrimento alheio. O verdadeiro abençoado, bem-aventurado, ele chora com os outros. Reparou que isso é uma coisa difícil no nosso tempo, um tempo em que nós olhamos para nós mesmos. Aí você pode lembrar Romanos capítulo 12, verso 15, se não estou enganado. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Às vezes nós estamos prontos para, onde tem churrasco, eu estou junto. É para passear? Estou junto. É para viajar? Junto, estou junto. Agora vem aqui chorar comigo. Não dá. Nós não temos nem sensibilidade para isso, para perceber alguns irmãos que às vezes estão tristes nos nossos bancos e você não se compadece deles. Ou você percebe e você não tem iniciativa. Presta atenção, já falei esses dias na sala de aula. Presta atenção, existem pessoas que estão cheias de angústias aqui, às vezes, nos nossos bancos. Precisam do seu ouvido. Precisam de alguém que chore. Mas eu não tenho palavra, Samir, eu não sei nem o que falar. Não precisa. Para quem está chorando, para quem está sofrendo, se você der um abraço nele, você já fez demais. E às vezes a gente não tem palavra mesmo para falar. Chega perto, chora, sofre com o mundo, não se conforma com as coisas como elas estão, gente. Bem-aventurados aqueles que choram,
Porque as coisas à nossa volta não estão normais. Para o mundo, isso é tudo normal. Eu já disse a vocês que alguns crentes deixam de vir à igreja porque não querem ser confrontados com algumas verdades. Não querem ter nos ouvido, aquela coisa, o que você está vivendo está errado, aquilo que você está fazendo está errado, o seu padrão está errado, é isso que você vai ouvir, ou que a Escritura vai expor a você. Na verdade, a Escritura vai expor você. Isso, para alguns, dói os ouvidos, não querem mudar, fogem da igreja, fogem dos crentes. O bem-aventurado não pode ser assim. Chorem por vocês mesmos, chorem pelas suas limitações, chorem pelos seus pecados, chorem pelo sofrimento que está no mundo. Que Deus te dê olhos para que você veja as pessoas. Sabe uma coisa que é muito comum e não, lá fora, no mundo, e aqui na igreja a gente precisa tomar cuidado? A inveja. A inveja é terrível. Porque os passos da inveja, vamos ver se eu lembro aqui. Você olhar aquilo que é do outro. Você comparar. Eu não tenho. É você se entristecer. É você desprezar o outro. É você lutar para que ele não tenha. Quantas pessoas, talvez nos seus trabalhos, estão doidos para tomar o seu lugar? Ou estão doidos para que alguém sofra algum acidente, ou não volte do hospital, porque se essa pessoa não voltar, eu ocupo o cargo dela. Isso é muito comum no coração dos homens, mas ninguém vai te assumir isso, ninguém vai ter coragem para dizer essas coisas, mas é assim que é. Não se engane. Quantas pessoas têm inveja porque você tem algumas coisas e elas não têm? Seja inteligência, seja algum bem material, uma casa, ou um carro, ou uma família, ou você tem alegria. E esta pessoa não tem. O olhar do mundo é este, o olhar da inveja. Mas, repara e toma cuidado, se nós não tomarmos atenção com isso. Está vendo ali o camarada pregar? Estou sendo avaliado agora. Cuidado, hein, Breno? Você é treinado, e isso, eu estou numa escola, eu preciso disso. Mas isso pode tomar o meu coração. E, ele sabe fazer, eu não sei. O jeito fácil de fazer isso não tem mais avaliação. Tem que ter, cuida do seu coração. Tem um coração ensinável. Um dia desses, o seminarista Léo estava orando e ele falou exatamente esta frase: Senhor, dá-nos um coração ensinável. É isso, gente. Aquele que é pobre de espírito, aquele que chora por si mesmo, que tem outro olhar. Você não olha com esse tipo de querer tirar do outro. O que eu posso com esta atenção? Cuidado com a sua boca. Às vezes falar dos outros, segura a tua língua. Então você olha, você inveja, você às vezes trabalha para o mal do seu irmão, ou de alguém na sua família, ou alguém no seu trabalho. Segura a tua língua. Segura a tua língua. Eu tenho falado isso bastante para as crianças. Falei, gente, se vocês não vão cooperar com aquilo que vocês falam, guarda a língua. Guardem as línguas. O meu primeiro ponto, então, é esse, meus irmãos, que há uma necessidade tremenda, e é realidade, que o Evangelho nos faça sofrer, nos machuque. Antes de passar para a resposta a isso, você provavelmente vai perguntar para mim, ou pode estar aí perguntando, puxa, mas Samir, mas olhar para o Evangelho, para a graça de Deus e olhar, como é que eu posso dizer que aquilo que está me machucando, me ferindo, me fazendo chorar, pode ser bom para mim? Como eu posso dizer que isso é bom? É a melhor coisa que você pode receber. Sabe por quê? Veja só. Quando você vai ao médico,
Você está com uma suspeita de alguma doença séria, ou com alguma coisa que você tenha que esteja te incomodando. O que você espera ouvir do médico? A verdade. E a melhor coisa que pode te acontecer é que o médico te dê o diagnóstico certo. Este é o primeiro movimento do Evangelho, dar o diagnóstico certo a respeito da nossa condição. Terrível. Chora então, meu filho. Chora pelo mal, chora por sua incapacidade, chora pelo sofrimento no mundo, porque nosso coração não foi feito para isso. E aí agora a gente vem para a resposta. Repare que a bem-aventurança diz que bem-aventurados são os que choram. Mas não porque eles choram simplesmente, mas porque eles encontram consolo. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Para isso, eu vou... Enilson, por favor, vamos colocar aqui o nosso catecismo, se você conseguiu aí. Eu vou pegar o catecismo de Heidelberg, na sua primeira pergunta. O catecismo de Westminster, o catecismo da nossa igreja, diz, na sua primeira pergunta, qual o fim principal do homem? Qual o propósito do homem? O propósito último, primeiro do homem é glorificar a Deus, gozá-lo, desfrutar de Deus eternamente. É isso, é verdade. Agora, o catecismo de Heidelberg, um outro catecismo, fala sobre a sua primeira pergunta, e ela guia todo, é um catecismo de amor, um catecismo de afeto, é belo por isso. Diz assim, qual o seu único consolo na vida e na morte? Você tem ele inteiro aí, Nil? Ou está por palavras? Vamos dar uma olhada, vamos lá, vamos dar uma lida aqui. Olha só. Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Ele pagou completamente todos os meus pecados com seu sangue precioso e libertou-me de todo o domínio do diabo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Por isso, pelo seu Santo Espírito, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Então eu vou pegar as 4 frases que nós lemos aqui e encerrar com elas, dizendo qual o nosso único consolo na vida e na morte. A resposta para aqueles que choram está aqui. Primeiro, eu não pertenço mais a mim mesmo, mas pertenço ao meu único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Pertencer, gente, é algo que nós estamos buscando a vida toda. Nós amamos. Lembra de Cantares? Não consigo deixar de pensar em Cantares aqui. Cantares 6, verso 3. Eu sou do meu amado, e ele é meu. Quantas vezes a Escritura coloca que a igreja é a noiva de Cristo, e ela foi feita para a glória de Cristo, e encontra satisfação em pertencer ao Senhor. Quantas vezes Deus diz, eu sou o teu Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão, você é meu, com benignidade, por isso eu te chamo, eu te amei eternamente, tu és meu. Pertencer é aquilo que está consolando, ou que de fato consola os nossos corações desesperados. E não pertencer a nossos desesperos, nossos sonhos, mas pertencer ao nosso Salvador. Repara que pertencer ao nosso Senhor nos transforma plenamente. Antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos chamados filhos de Deus. Nós antes éramos rebeldes contra Deus, agora nós temos um coração para Deus, para amá-lo, para satisfazê-lo, para obedecê-lo, para desejá-lo. Nós cantamos ou dizemos, como diz o salmista, Senhor, como eu amo a tua lei. É um coração transformado, inclinado. Léo orou isso na oração dele. Senhor, tira de nós um coração que esteja inclinado ao mal, mas dá-nos um coração inclinado para ti.
para pertencer de uma vez por todas. Pertencer, meus irmãos, é viver para o outro. Se você é casado, você entende isso. Algumas das suas manias, das suas vontades, elas se perdem no casamento. Se perdem na filiação também. Já disse a vocês, eu odiava, não suportava dividir meus lanches. Aí o treinamento do namoro vai nessa. Você pega e dá um pedaço. Quando você vai dar aquela mordida, me dá um pedaço do seu lanche aí. Treinado a ser para o outro. O casamento faz isso. Pai, me dá aquilo. Pai, divide com uma barra de chocolate que eu amo. Como um pedaço por dia. Um bloco. Eu sou econômico com isso. Para ter sempre. Um por dia. Agora a tira vai rápido. A fileira de chocolate vai rápido. Pai, pode me dar? É para o outro. Quando nós pertencemos, não a nós mesmos, mas ao outro, nós nos damos. E pertencer ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso consolo é que nós agora temos um coração para Ele. E aí, novamente a palavra da oração do Léo, Senhor, me dá um coração ensinável. E à medida em que quando o Senhor falar e eu entender, me ajuda a amar a Tua vontade. No início das nossas conversões, nós somos assim. Eu lembrava isso aqui alguns dias atrás, num estudo de terça-feira. Eu e meus irmãos, no início da nossa conversão, nós orávamos ali depois do culto, entrávamos ali nas salas para orar, para deixar de falar palavrão. Um deles, eu sou habituado a falar palavrão, eu preciso parar com isso. Ora por mim. Não estava 3, 4, vamos orar por isso. Quando a gente é novo, a gente se preocupa com cada detalhe daquele que nos ama, não quer magoar, não quer fazer o mal, não quer errar, quer acertar. É isso que você precisa até o final. Meu consolo é que agora eu pertenço ao meu Senhor. Só para um texto muito bonito, 2 Timóteo capítulo 2, 19, não posso passar para o próximo ponto sem falar disso. Paulo dizendo a Timóteo, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Pertencer é ser conhecido de Deus. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. A ideia é que havia alguns estavam abandonando a fé. E Paulo está dizendo, no entanto, o firme fundamento. Esse firme fundamento era uma espécie de lápide que existia na base do edifício, dizendo de quem o edifício pertence. O firme fundamento permanece, que o Senhor conhece aqueles que pertencem a Ele. Qual o meu consolo na vida e na morte? Que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço ao meu Salvador e Senhor. Outra coisa, por que pertenço a Ele? Porque Ele pagou pelos meus pecados. Ele me comprou, fui comprado por Ele. A segunda frase da resposta diz assim, Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue. Sangue precioso, e libertou-me de todo o domínio do diabo. Agora eu sou de Deus, fui comprado. Isso para nós é graça, mas para o nosso Senhor é vida. A vida dele foi pendurada no madeiro, foi chamado o maldito de Deus, para tomar o nosso lugar, para nos fazer participantes, para nos fazer pertencer, para nos dar consolo, para nos tirar do desespero da nossa vida, dos nossos pensamentos, dos nossos anseios. Ele morreu, Ele pagou, Ele foi obediente, cumpriu toda a lei em nosso lugar, para nosso benefício. Que consolo é esse? De que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas eu pertenço àquele que me comprou. E agora eu não preciso servir ao pecado. Eu não sou mais servo do pecado. Eu não mais vivo para pecar. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo para a santidade de Deus. Eu vivo para a glória, para a honra do meu Senhor. Não é mais o diabo, não é mais o pecado quem me domina, mas é o meu Deus. Aquele é o meu amado, eu sou do meu amado e Ele é meu.
A terceira frase diz que nós fomos guardados. E aqui é bonito. Se você é ansioso, olha só. A terceira frase da resposta diz: Ele também, o meu Senhor, me guarda de tal maneira que sem a vontade do meu Pai Celeste, nenhum fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. O meu consolo está na segurança do meu Salvador. Paulo diz, Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Jesus diz: não andem ansiosos por coisa alguma, lembrem que vocês têm um Pai que cuida de vocês. A minha segurança e o meu consolo, já que não estou caminhando sozinho, não pertenço a mim mesmo, fui comprado, sou guardado. Deus cuida de já cuidou daquilo que era mais desesperador, agora cuida de cada detalhe. Então, se você está com dificuldades, eu não tenho trabalho, Samir, lança diante dele toda a tua ansiedade, a palavra diz isso. Procura o trabalho, mas lança diante dele: Senhor, tu cuidou do meu maior desespero, cuida de mim. Problema com casamento, problema com os filhos, filhos longe, às vezes filhos longe de você, já estão morando longe de você, ou seus pais que não se converteram ainda, ou você não tem um namorado, uma namorada ainda, está desesperado, lança diante dele. Mas primeiro você tem que entender que ele resolveu o problema mais sério, que é a nossa salvação. Em Cristo nós fomos guardados de uma vez por todas, nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça. É um treinamento contínuo, meus irmãos. Por fim, Cristo nos deu, o nosso Salvador nos deu vida. Por isso, a quarta frase diz assim: por isso, pelo seu Espírito Santo, Ele também me assegura a vida eterna e faz-me disposto e pronto de coração para viver para Ele de agora em diante. Deus nos deu olhos da fé, olhos para enxergar a Deus. Em meio já falávamos isso alguns dias no Betel em casa. A fé não é um passo no escuro, ou você fecha os olhos e vai. Não é isso. A fé você precisa para enxergar quem Deus é, aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus faz. A fé é isso, é uma convicção, a palavra de Deus diz isso, é uma certeza, e você precisa disso. Os bem-aventurados têm, receberam o Espírito Santo em seus corações. Um presente maravilhoso que está nos moldando ao nosso Salvador, está nos fazendo amá-lo cada vez mais, está nos dando a viva esperança. A história não acaba aqui, a história é para sempre. A alegria então do Evangelho parte de que o nosso Salvador veio para nos resgatar. Isaías capítulo 61 e verso 2, como nós lemos aqui no início da nossa liturgia, o profeta Isaías diz que o Messias viria para consolar, dar alegria àqueles que choram. E Cristo disse: eu vim para isso. E Ele de fato tem dado isso aos nossos corações. Se você recebeu isso, se você foi tocado ou tem esta esperança, tem este consolo, você é feliz, você é bem-aventurado de verdade. E eu termino dizendo aqui: Senhor, este é meu único consolo na vida e na morte, que eu de verdade pertenço a Ti, que eu de verdade estou seguro porque o Senhor me comprou para que eu não viva mais para o pecado, porque eu estou grato e seguro que todas as coisas estão caminhando para o meu bem, para o meu aperfeiçoamento diante do Senhor. Eu estou num processo de treinamento, de melhora, de ajustes, para que eu não mais viva para o pecado e eu continue amando, ou na verdade viva desfrutando da graça, da fé, da santidade do meu Deus de uma vez por todas. E por isso eu vivo, o Espírito Santo está conosco, graças à obra do nosso Redentor e nosso Salvador. Mas isso não fica só para cá. Nós temos uma palavra sempre de esperança, meus irmãos. Apocalipse 21, verso 4 diz que lá no céu, o nosso Salvador, o nosso Consolador,
de uma vez por todas, terminará a sua obra. E a palavra diz ali que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Por esse dia eu espero e anseio. Enquanto esse dia não chega para nós, não chega para mim, não chega para você, eu canto sobre esse dia. Eu vivo seguro, porque o meu Salvador pagou um alto preço por mim, e está presente comigo, está me aperfeiçoando, está me moldando e me dando consolo dia a dia. A palavra diz que, Ele diz aos seus discípulos: vocês não estão só, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. E eu anseio aquele dia, o bendito dia em que eu encontrarei o meu Redentor, o nosso Salvador. Eu vou chorar, hein, gente? Vou chorar pra caramba. Vou chorar demais. E Ele vai. Por isso, nós vamos bendizer ao nosso Deus. A beleza do Evangelho está aqui, meus irmãos, meus amigos, em que Ele nos fere para Deus, se mostra todo o pecado, todo o lamaçal. Feliz é quem enxerga, feliz é quem vê todas essas coisas, mas não somente por enxergar, mas feliz porque você será consolado, já é consolado. E esta é a alegria do Evangelho, porque nenhuma das coisas deste mundo pode nos consolar, até que Cristo, de fato, abra o nosso entendimento, nos faça enxergá-lo, e nós o amemos para sempre. Se você crê nisso, dá glórias a Deus, desfruta do teu Salvador. Se você é duro de coração e está lutando contra isso, chega, está demorando demais já. Está na hora de responder àquele que está chamando, aquele que está apelando ao coração. Larga de perder tempo. Larga, você não está cansado de bater a cabeça na parede? Não vai dar certo. A resposta para o consolo das nossas almas está aqui. Cristo, vivo, ressurreto, cheio de glória, viva em nossos corações. Para a glória dele nós devemos viver, para a glória do nosso Pai, para a glória de todo o Senhor, da toda a Trindade. E por isso nós vamos cantar agora. Senhor, como eu anseio, de longe eu posso avistar a minha pátria, de longe eu já consigo ver. Por isso eu canto, lá estarei. Por isso eu oro, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Para a glória do Senhor nós devemos viver. Bem-aventurados vocês que choram pelos seus pecados, pela desgraça do mundo, pelo sofrimento que está à nossa volta, mas bem-aventurados, porque vocês ganharam o verdadeiro consolo. Para a glória do Senhor nós vivamos.